entender, estar completamente convicto de que o nosso Rei, nosso Deus, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e Ele reinará para sempre. É na graça dele que eu te cumprimento e convido você a participar conosco, estudando a palavra dele, meditando nela e tirando dela grandes lições que ela tem para a nossa vida. E eu vou ler nessa palavra então, no carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, o verso número 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Deus fale conosco neste instante. Quando a gente fala em vocação, eu entendo que pelo menos dois fatores devem ser levantados. O primeiro, que vocação é algo que Deus dá para o ser humano. Deus vocaciona o mesmo para fazer algo, para servi-lo. E isso é um privilégio maravilhoso, um privilégio magnífico para as nossas vidas, para a vida dos vocacionados. O segundo fator é que o vocacionado precisa estar entendendo esta bênção de Deus, colocar no seu coração, na sua vida, esse processo de vocação, esse talento para realizar algo, e precisa então assumir compromisso e responsabilidade, sentindo prazer em fazer aquilo que a sua vocação lhe dá o privilégio de estar com facilidades para fazer. Então, vocação é algo extraordinário, ela vem de Deus e ela leva então a gente a entender que Deus está conosco, Deus pode nos usar e assumir então a responsabilidade com Ele em servi-lo e servi-lo com todo prazer, com toda alegria e continuadamente. O apóstolo Paulo era uma pessoa completamente convicta da vocação a que ele foi chamado. Ele inclusive deixa bem claro que era o prisioneiro por causa dessa vocação, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E ele então escreve à igreja em Éfeso, chamando os irmãos ali a estarem convictos da vocação e estarem executando esse sistema, esse processo da vocação em sua caminhada diária. E eu quero levantar algumas coisas aqui para nós sobre os vocacionados por Deus. E diz aí: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeira questão que levanto é que os vocacionados por Deus recebem o chamado especial. A vocação é algo completamente especial que Deus dá para as nossas vidas, que Deus coloca na nossa vida e diante de nós. Então é algo maravilhoso. Deus nos escolheu para sermos dele, e isso antes de criar o mundo, antes de criar qualquer coisa, Ele já nos escolheu para sermos dele, e nos dá esse privilégio de encontrar com Ele, saber aquilo que Ele quer que a gente faça em nossa caminhada diária. É um chamado realmente muito especial. É esse chamado no qual Deus nos chama, nos instrui, nos capacita, nos dá habilidades para estar fazendo a vontade dele, embora muitas vezes com dificuldades, como é o caso do apóstolo Paulo, que estava preso por causa da sua vocação, por causa da sua crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa missão especial que nos é dada por Deus, de vivermos com Ele, de servirmos a Ele, de caminhar com Ele em nossa vida diária. Mas há uma outra questão que destaca, que os vocacionados por Deus têm a incumbência na vida. Deus vocaciona vidas, não simplesmente para estas olharem para Ele, viver desfrutando da vida com Ele, mas Ele vocaciona vidas, dando para estas uma incumbência. A incumbência de não só viver com Ele, mas de viver servindo, de viver levando a mensagem do Senhor àqueles que estão à sua volta. Ele nos dá a incumbência de viver com Ele e como Ele quer.
Então a incumbência da gente viver com Deus e viver como Ele quer. E nós temos essa responsabilidade diante de nós. Deus, em sua santidade, nos perdoa, nos santifica para vivermos na presença dEle, mas Ele nos ordena a servi-lo, a dedicar nossa vida ao propósito para o qual Ele nos salvou e nos dá essa vocação, nos chama a viver essa vocação. A vocação incumbe a gente de viver uma vida santa e de estar mostrando isto para o mundo. Mas uma outra questão que destaca, a última, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, os vocacionados por Deus, além de receberem um chamado especial, terem incumbência na vida, são vidas que são exortadas pelo Senhor. É muito interessante a gente entender que nós precisamos ser exortados cotidianamente. A gente precisa estar sempre aprendendo a viver e tendo sempre avaliação das nossas atitudes, e nós somos exortados por Deus, exortados a viver na presença dEle, exortados a fugir do pecado, exortados a cumprirmos a nossa missão devidamente. E Paulo gostava muito de exortar, só que ele faz a exortação mais como um pedido, é uma ordem, mas uma ordem com toda a humildade, na qual ele conversa claramente conosco, e a gente sem dúvida sente-se totalmente responsabilizados pela maneira como ele fala. Ele diz: rogo-vos, é como um pedido, mas é um pedido que eu diria um pedido ordenador, é uma ordem em forma de petição. E ele diz que era o prisioneiro do Senhor, alguém que lutava, que sofria pelo Evangelho, mas que estava sempre sendo exortados por Deus a trabalhar, a servir ao Senhor e dedicar a sua vida a Ele e a instruir outros a viverem na presença do Senhor. E a exortação dele aqui é que os vocacionados precisam viver de modo digno. Não podemos viver como nós queremos, como as ilusões que vêm para a nossa cabeça, para o nosso coração querem determinar. A gente é vocacionado por Deus e exortado a viver essa vocação, a viver na presença do Senhor, dedicando nossa vida a Ele, entendendo que isso custa às vezes caro para a nossa vida, como é o caso do apóstolo Paulo, que foi preso, custa caro, mas a gente precisa fazer isso com toda a dignidade, com toda a preocupação de fazer o que há de melhor, dedicar o nosso melhor para Deus e de servi-lo com todo prazer, com toda convicção e com toda a alegria da nossa vida. Eu quero deixar com você e comigo também esta mensagem do Senhor sobre os vocacionados por Ele. Os vocacionados por Ele, eu e você recebemos uma missão muito especial, um chamado especial. Nós temos a incumbência na vida de viver com o Senhor, de viver para o Senhor, viver em prol do nosso semelhante, e nós, como vocacionados, somos sempre exortados pelo Senhor, exortados a vivermos dignamente diante de Deus, diante do mundo, da sociedade, exortados a viver claramente essa vocação que Deus trouxe para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que a gente sinta a responsabilidade de sermos vocacionados pelo Senhor, a alegria de estar dedicando nossa vida a este que vocaciona e àqueles que estão à nossa volta, ao qual a nossa vocação tem o objetivo de ir ao encontro deles. Deus assim nos ajude, nos abençoe. Amém? E eu vou fazer uma oração buscando a direção e os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. É muito bom, ó Deus querido, a gente poder cultuar Teu nome, e é muito bom a gente estar aqui sozinhos, mas chegando a vidas, e sabemos que estamos só fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos e unidos no trabalho que é do Senhor, inclusive podendo meditar sobre a vocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude a entender que essa vocação nos coloca diante de um chamado muito especial, o chamado do Senhor para nós. Nos dê alegria de ver o Senhor nos chamando, ó Pai,
nos dê alegria de saber que nós temos uma incumbência em nossa vida diária, incumbência de viver na presença do Senhor, de viver buscando a direção do Senhor, de viver servindo ao Senhor, e que a exortação do Senhor venha de fato trabalhar as nossas vidas e nos orientar e nos dirigir dentro do teu maravilhoso e paternal cuidado, teu maravilhoso propósito para as nossas vidas. Fale ao coração de todos que nos ouvem, dirija as suas vidas, os seus corações, a vida da sua família, ó Pai, dirija a vida do teu povo, pois nós carecemos do Senhor e te buscamos agradecidos na mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem ao Senhor nós oramos. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer a sua atenção, sua participação. Deus te abençoe. Hoje às 19 horas nós teremos a reunião de oração. Vamos estar cultuando ao nosso Deus e a gente então estará encontrando às 19 horas. E até lá, Deus te abençoe e sustente toda a sua família.